Há um livro de Chico Xavier, só para concluir, um livro de entrevistas de Chico Xavier, chamado A Terra e o Semeador, se não me falha a memória. Nesse livro, pergunta-se a Chico Xavier sobre os desequilíbrios emocionais e mentais. Olha que essa entrevista tem muitos anos, lá, década de, sei lá, de 60, ou até antes, de 50. E Chico Xavier responde dizendo mais ou menos assim, que os espíritos têm dito a ele, são unânimes, que a quantidade de desequilíbrios mentais que vai aumentar nos próximos anos, olha Chico já prevendo, e que a gente tem visto isso, desequilíbrios mentais. E não estou falando só de esquizofrenia e de psicose, depressão, transtorno de ansiedade. Diz Chico Xavier que basicamente, de maneira simples, embora o problema seja complexo, tem a ver com o progresso da ciência e da tecnologia. Esse progresso maravilhoso da ciência e da tecnologia que não foi acompanhado pelos nossos sentimentos. A gente não progrediu em termos dos sentimentos, em termos de educação emocional. Porque evangelho é educação emocional. A gente tem uma sociedade muito esclarecida, mas pouco evangelizada. Aliás, quem disse isso foi Humberto de Campos, no prefácio de Boa Nova, psicografado por Chico Xavier. Ele vai dizer, os espíritos esclarecidos, e a sociedade é uma sociedade quase sempre de pessoas muito esclarecidas. Mas há os espíritos evangelizados. Eu na Terra fui esclarecido, mas hoje no mundo espiritual eu me esforço para ser evangelizado. Porque como diz Emmanuel, a instrução informa, a educação forma, mas a evangelização transforma. É muito diferente. E naturalmente que, diz Chico Xavier, o atraso dos nossos sentimentos, em detrimento da evolução tecnológica, a gente evoluiu tecnológica, olha o que Chico Xavier vai dizer, a gente evoluiu pela tecnologia, a gente evoluiu pela ciência, mas emocionalmente, pelos sentimentos, a gente ficou aí atrasado. E aí Chico vai dizer, a evolução tecnológica, a evolução intelectual, a evolução do engenho humano possibilitou que a gente tivesse mais tempo de ficar com a gente mesmo. Olha, parece que Chico Xavier está escrevendo agora, em momento de pandemia viral, de Covid-19 e assim por diante. Porque ele vai dizer, a tecnologia possibilitou a gente ter mais tempo de ficar com a gente mesmo. Mais tempo com a gente. Mas por falta de crescimento sentimental, por falta de evolução dos sentimentos, ao ficar com mais tempo com a gente mesmo, a gente foi obrigado a se suportar. E não dando conta de suportar, por não ter valores de se suportar, por não ter valores de dar conta de si mesmo, por não ter valores de viver consigo, a gente experimenta uma solidão maior, estar mais só consigo, por causa da tecnologia, porque a tecnologia dá conta de muita coisa que no passado era muito difícil de fazer, era trabalho braçal, era trabalho material, e agora a gente teria, em tese teria, mais tempo para a gente mesmo. Isso possibilita o avanço tecnológico, o avanço intelectual, mas do ponto de vista do sentimento, por a gente estar atrasado, a gente não tem condição de ficar só com a gente mesmo. Dar conta da gente mesmo. E aí, Chico Xavier vai dizer, viver consigo mesmo, nesse atraso sentimental e evolução tecnológica, é muito difícil. E aí ocasiona com que as nossas posses, as nossas paixões mais primitivas, os nossos sentimentos mais inferiores, as nossas manifestações mais baixas, predominem. De tal modo que viver mais consigo nessa condição geraria com que as nossas paixões ainda mal controladas, por falta de conquistas do sentimento, conquistas morais, por falta de controle sobre si mesmo, o que é que acontece? Com essa possibilidade de conviver mais consigo mesmo, de Chico, desencadearia em nós, nas nossas relações mais próximas, relações possessivas, um afeto possessivo em relação aos outros, e desequilíbrios na hora das posses, na hora de ter, de acumular, de concentrar. E isso desencadearia nas relações o ciúme doentio, relações de controle, tentativa de controlar as coisas e tudo. O que é que a gente está vendo hoje nas redes sociais, em tudo? Essa loucura, essa obsessão por controlar tudo, pelo controle. Olha o que Chico estava dizendo naquela época. E esse desequilíbrio afetivo vai nos empurrando
a desequilíbrios mentais muito sérios, a transtornos psíquicos muito sérios. Eu acrescentaria a essa frase, essa colocação de Chico, o seguinte: os espíritos que estão passando por transtornos psíquicos, todos, baseado nisso que Chico falou, não são espíritos ignorantes, não são espíritos infantis. Porque os espíritos infantis que se equivocam, que erram, eles voltam e têm outras chances, porque eles equivocaram-se por ignorância. Mas eles não voltam nessas expiações. Os espíritos que voltam nessas expiações, os espíritos que estamos aí vivendo depressão, transtorno do pânico, transtorno de ansiedade, desequilíbrios emocionais, são espíritos esclarecidos. São espíritos que já tinham discernimento, que já tinham esclarecimento, que já tinham, portanto, esse discernimento das coisas e se equivocaram sabendo que estavam fazendo errado. Que se equivocaram fazendo mal, se equivocando sabendo que estavam cometendo, praticando, optando pelo mal. Os nossos erros atuais são erros que a gente faz se dando conta. Não são erros que a gente não sabia, que a gente não teve consciência, que a gente não tinha intenção. Até há alguns erros que a gente faz que a gente não tem intenção de fazer e acaba, de repente, cometendo algum engano. Mas, via de regra, a maioria de nós, e na maioria das ocasiões, nós cometemos o erro sabendo que estamos errando, tendo a noção. E por isso, eu costumo dizer que o erro é uma ótima experiência que nos humaniza. O erro nos humaniza, né? O equívoco nos torna mais humanos. Eu não tenho dúvida que o erro nos torna mais humanos, porque faz a gente também compreender o outro, entender como é que o outro é, entender o lado do outro, entender que o outro erra também, ser mais tolerante, ser mais compreensivo. O erro nos humaniza. E o erro também é uma experiência importante que faz a pessoa aprender também e aprender para não ir mais para aquele caminho. Mas se o erro nos humaniza, o que nos espiritualiza é consertar o erro. Daí, na fase atual, em que todos nós sabemos algumas coisas, que todos nós temos o discernimento, genericamente falando, do que é certo e do que é errado, nós temos, portanto, aí o discernimento intelectual. Falta-nos desenvolver mais a consciência, adquirir a consciência. E a consciência é o intelecto, é o discernimento, agora conectado com os sentimentos, com a emoção. É isso que é desenvolver a consciência. O despertar da consciência é esse despertar da noção de que eu sei e que eu posso colocar em prática aquilo que eu sei e viver de acordo com aquilo que eu sei. Nunca vai ser talvez idêntico, ou na maioria dos casos nunca é idêntico, mas é um esforço contínuo para tornar idêntico. Mesmo que não seja idêntico a priori. Alguns conseguem de maneira integral modelos e exemplos na Terra daquilo que sabe, vivendo aquilo que sabe na prática. Mas o esforço de ser cada vez melhor, como diz Kardec, o esforço de colocar em prática aquilo que sabe, isso é que caracteriza, nas palavras da benfeitora Joana de Ângeles, o adquirir consciência, a aquisição da consciência. Por isso, meus amigos, nesses dias de tanta aceleração, de tanta inquietação, busca primeiro o que é essencial, como disse Jesus, o reino de Deus e a sua justiça, porque tudo mais vos será acrescentado.